Bem-vindos ao canal Permita-Ser. Eu sou a Júlia e eu estou aqui hoje para trazer para vocês o quarto e último vídeo da nossa série sobre relacionamentos abusivos. Então, se você não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum deles. Nos comentários, vocês têm a oportunidade de interagir, deixando ali as percepções pessoais e as dúvidas, porque ao final nós vamos fazer uma super live respondendo a cada uma delas. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, em algum momento eles vão aparecer aqui nos cards para vocês. E é importante que vocês assistam, porque o conteúdo deles complementa o vídeo de hoje. No primeiro vídeo, nós abordamos o tema o que são relacionamentos abusivos. E fizemos ali uma distinção entre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos. No segundo vídeo, nós conversamos sobre amor próprio. Entendemos que amor próprio e autoestima não se confundem. No terceiro vídeo, nós falamos sobre a escala do abuso. E ali nós compreendemos limites, possibilidades emocionais e fragilidades. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o rompimento de ciclos abusivos. Para conversar sobre isso, eu trouxe um poema depois foi transformado em música, de uma poetisa argentina chamada Maria Helena Walsh. O título em português seria Como a Cigarra, e é um poema sobre morte e renascimento. Mas não sob um ponto de vista religioso. Na verdade, ele fala das inúmeras mortes e renascimentos pelos quais nós passamos toda a nossa vida. Ele fala daqueles ciclos nos quais nós entramos e dos quais, inevitavelmente, nós deveríamos sair. A poetisa ela vai abordando as inúmeras vezes que ela precisou se reconstruir. Ela fala das mortes pelas quais ela passou, e a gente pode entender a morte aqui como o encerramento de um ciclo doloroso da nossa vida. O quanto essas mortes foram importantes para o fortalecimento dela. Nesse ponto, a gente já tem uma lição fantástica sobre antifragilidade. Mas ela vai além. Ela fala que em cada um desses momentos foi importante que ela passasse um ano debaixo da terra. E a gente começa a entender o título do poema, Ser como a Cigarra. Porque o exemplo da cigarra é incrível. Algumas espécies de cigarra, de fato, passam um período debaixo da terra, nutrindo-se das seivas que elas sugam das raízes, enquanto o seu corpo está sendo formado. Enquanto a casca que elas vão precisar para viver aqui no mundo externo está sendo formada. E é exatamente isso que nós deveríamos fazer. Ao final de qualquer ciclo da nossa vida, sem exceção, é muito importante, na verdade eu diria que é imprescindível, que a gente tire esse tempo, que a gente possa passar um ano debaixo da terra, nos nutrindo do nosso inconsciente. De tão desconhecido que ele é, a gente não consegue nem perceber o infinito de possibilidades que eles nos apresentam. Porque se a gente pensar, se não estão lá no inconsciente a solução de todos os nossos problemas, elas pelo menos partem dali. Quando a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de investigar. A gente tem a oportunidade de analisar. A gente tem a oportunidade de curar as feridas que nos fazem estar passando por aquela situação. E quando a gente percebe isso, quando a gente se dá esse tempo, quando a gente faz esse exercício, nós temos a oportunidade de começar um ciclo verdadeiramente novo na nossa vida. Quando a gente faz isso, nós temos ali uma subida de 8ª na escala da consciência. Eu costumo dizer
que apesar que pode ser que a mesma situação volte na nossa vida, nós estamos uma oitava acima. Nós não estamos no mesmo lugar. E se nós não estamos no mesmo lugar, nós não respondemos da mesma forma. Esse período debaixo da terra, da nossa vida externa, é o período que a gente tem para ouvir o silêncio mais profundo na nossa alma. Quando a gente faz isso, isso nos dá condição para que a gente volte a viver externamente. Isso é que nos faz estar prontos para viver essa nova fase da nossa vida. Só que nós não somos treinados para isso. Como nós não somos treinados para isso, isso é um absoluto desconhecido para a maioria de nós, a gente sente medo. Porque o desconhecido, ele traz medo. Inclusive, esse é um tema que nós vamos conversar em algum momento aqui no canal. E as pessoas que estão à nossa volta, elas também não são treinadas para isso. Então, elas também desconhecem esse processo e elas também sentem medo. E quando elas tentam nos ajudar, né, porque elas nos querem muito bem, elas querem muito nos ajudar, elas não permitem que a gente passe esse período encasulado. Porque esse período remete a um sentimento de tristeza. Mas olha que interessante, de novo, um exemplo da natureza. Olha o processo de transformação das borboletas. Elas sozinhas se encasulam, se isolam do mundo exterior para que elas possam se transformar. Numa transformação que não vem de fora, vem de dentro. Vem nesse período em que elas estão dentro delas mesmas, onde elas estão ali, eu brincaria, ensimesmadas. Existe uma escritora gaúcha que eu gosto muito, que chama Marta Medeiros, e ela fala que a tristeza não é permitida. E esse momento de encasular-se, esse momento de ficar debaixo da terra, remete sim à tristeza. Nós não estamos preparados para a tristeza. Existe uma cobrança nossa sobre nós mesmos quando nós estamos tristes, gigantesca. E existe uma cobrança também dessas pessoas, que elas não, na verdade, muitas vezes elas não suportam a nossa tristeza, não só porque elas nos amam profundamente, mas porque isso mostra para elas, funciona para elas como um espelho das tristezas que elas também não se permitem sentir, dos ciclos que elas também não se permitem encerrar. E aí elas ficam naquela obrigação de fazer com que a gente saia dessa, com que a gente se alegre de alguma forma. Elas costumam falar para você, não fica assim não. Quando uma pessoa chega para mim, vivendo o luto de um encerramento de um ciclo, eu falo, fica assim sim. Passe por esse momento, viva esse momento. Porque aqui, gente, não é sobre ficar triste para sempre. Aqui é sobre você viver cada uma das fases que se apresentam na sua vida. Porque é só assim, vivendo cada uma delas, que você vai aprender com cada uma delas. E aí você pode subir na espiral da consciência. Precisar de um período afastado, precisar de um período isolado, ainda que metaforicamente, né? Precisar de um momento, de um período encasulado, não é sinal de fraqueza, como algumas pessoas costumam pensar. Muito pelo contrário. Para mim, isso é um exemplo de força. Isso é um exemplo de consciência. Isso é um exemplo de amor próprio. É um exemplo de respeito, de coragem na acepção mais genuína da palavra. É um comprometimento muito sério, meu, comigo mesma, com a minha construção enquanto ser humano. É um comprometimento muito sério, meu, com a minha paz. E eu sei que é muito mais cômodo a gente jogar as coisas para debaixo do tapete.
é muito mais cômodo a gente começar uma operação tapa-buraco na nossa vida. E vocês já viram como é que funciona a história da operação tapa-buraco? Vem uma chuva, a via fica completamente esburacada, eles vêm e fazem um recapeamento superficial. Ao invés de resolver o buraco, eles escondem o buraco. Né? Ao invés de arrumar a bagunça, você esconde a bagunça. O que acontece? A primeira chuva que dá, quem que aparece? O buraco. E às vezes ele aparece muito mais profundo do que ele era. Então, gente, não adianta nós começarmos na nossa vida colocando as coisas debaixo do tapete ou iniciarmos sempre, a cada um dos ciclos que nós tentamos encerrar, uma operação tapa-buraco. Mas as pessoas à nossa volta, elas nos incentivam a isso. Principalmente se o ciclo que a gente estiver encerrando for um ciclo de um relacionamento amoroso. Nesse caso é muito engraçado. As pessoas falam, não, você tem que sair, você tem que virar essa página, você tem que conhecer outras pessoas, você tem que fazer a fila andar. Eu lembro de um livro que eu ganhei quando eu era adolescente e falava assim, a fila anda, mas não empurra porque é pior. Quantas vezes a gente não sai empurrando a fila nesse afã de estar bem, de estar com uma página virada, de estar alegre? Quanto a gente não se engana. Mas a conta chega. E ela chega alta. Ela vem muito alta, seja por um efeito rebote, que essa felicidade forjada traz, num buraco mais profundo do que aquele que a gente simplesmente escondeu, seja pela redundância abusiva que a gente incide. Sempre vai ter alguém que vai falar assim para você, não, porque homem é tudo igual, muda de nome e endereço, ou mulher é tudo igual, só muda de nome e endereço. Minha dúvida é, será que é isso mesmo? Ou será que a gente está mudando de relacionamento só de nome e endereço? Nós estamos mudando de relacionamento sem que a gente mude o principal personagem dessa história, que somos nós mesmos. Ou seja, nós estamos esperando resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Não me parece que isso vai dar muito certo. O que a gente está fazendo aqui é repetir um padrão. Quer ver um exemplo da física? Na física, as coisas elas não mudam de estado sozinhas. Então, se essa caneta está parada aqui nesse ponto, se eu não fizer um movimento, ela vai permanecer parada. A mudança na física, ela não acontece automaticamente. Se eu não imprimir movimento nessa caneta, ela não vai sair daqui. Ela vai permanecer parada. Não é o automático movimento dela. Se eu não levantar do prego, eu vou passar a vida toda sentindo uma dor suficiente para me queixar, mas não o suficiente para me mover. Lembra que eu conversei com vocês no terceiro vídeo? Eu preciso me mover. Não dá, gente, para a gente passar a vida inteira culpando a falta de sorte, culpando o dedo podre, falando, olha, não existem pessoas legais. Porque para além disso não resolver absolutamente nada, isso traz um profundo desserviço. Isso custa muito caro em todos os sentidos. Porque não adianta você mudar de relacionamento se você não mudar. Se você não curar em você o que te fez estar naquele relacionamento, você vai mudar de nome e endereço só. As coisas vão continuar se repetindo. Pode até ser que quando eu já conversei isso com vocês no terceiro vídeo, quando vocês reconhecem, por exemplo, um abuso, automaticamente você calibra
a sua escala do abuso. Mas eu também disse no terceiro vídeo que isso não significa que você não continue ou não esteja em um novo relacionamento tóxico ou abusivo. Se o objetivo, gente, é descobrir, reconhecer uma abusividade, se o objetivo é mudar um padrão, se o objetivo é ter resultados diferentes, eu preciso agir diferente. Eu preciso mudar a mim, porque eu não consigo mudar o outro. E eu estou dizendo aqui de qualquer espécie de relacionamento, amoroso, familiar, de trabalho. Se eu não mudar, eu estou terceirizando a solução dos meus problemas. Eu estou esperando algo que vem de fora. Mas se sou eu a borboleta, a minha transformação não vai vir de fora nunca. A minha transformação só pode vir de um lugar, é de dentro. E a gente precisa, gente, desse tempo para olhar para essas coisas e para que a gente possa aprender o máximo possível com essas situações. E quando a gente faz isso, a gente verdadeiramente tem a possibilidade de reduzir a nossa escala do abuso a zero. Mas a gente tem essa possibilidade de não nos conectar à abusividade de nenhum grau. Não é porque as coisas externas mudam, sou porque eu mudo. Não é porque o mundo muda, sou eu que não me conecto mais a essas situações. A mudança está em mim. Sou eu que ganhei asas e voo para novos jardins. Sou eu que paro de me arrastar pela vida. E é importante, gente, a gente considerar aqui algo que às vezes é muito pouco falado. Muitas vezes nós não estamos prontos para essa mudança. Muitas vezes, gente, a gente reconhece que aquele lugar não está bom. A gente reconhece que aquilo não satisfaz. A gente reconhece que está sentado em prego. Mas tem tanta coisa acontecendo. A gente está vivendo um tsunami tão grande que a gente está operando o modo sobrevivência. A gente não dá conta, a gente não tem energia para lidar com aquilo. E isso é muito normal. O perigo aqui é você não ter consciência disso e entrar num vitimismo, como se você fosse o coitadinho da vida. Então uma coisa é o seguinte, olha, eu estou vivendo no modo sobrevivência, a minha vida está despencando, eu estou no meio de um tsunami, eu não tenho energia para olhar para isso agora. Mas eu tenho consciência de que aquela ferida, ela está ali, ela vai continuar ali e eu não vou poder remediá-la para sempre. Em algum momento, eu vou ter que, de alguma forma, acumular recurso para que eu levante e prenda. Para que eu me movimente da minha inércia. Só que nós não somos educados para isso. Nós somos uma sociedade educada para anestesiar sintoma e não para curar a causa. Então, quando você tem uma dor, você some com a dor, você toma um analgésico. Quando você tem uma inflamação, você some com a inflamação, você toma um anti-inflamatório. Quando você tem uma bactéria, você some com a bactéria, você toma um antibiótico. Mas nós somos uma sociedade imediatista. A gente olha para o sintoma, a gente não olha para a causa. E a gente busca soluções cada vez mais rápidas, só que essas soluções são passageiras. Lembra da história do buraco? A solução não é resolver o buraco, é esconder o buraco. A gente é educado dessa forma, a anestesiar ao invés de curar.
E tem hora que é importante mesmo. Tem hora que você precisa anestesiar para você conseguir olhar para a causa. Você precisa aliviar aquele turbilhão de coisas que está acontecendo para você conseguir olhar para a causa. Mas você precisa ter essa consciência de que se você realmente quer mudanças na sua vida, você precisa fazer isso. Esse momento, gente, é importante porque nós não somos robôs. Nós não somos máquinas. Não é assim, uma peça está com defeito, eu substituo a peça. Nós somos seres humanos que temos fragilidades emocionais, que temos gatilhos e que na grande maioria das vezes nós estamos inconscientes deles. Então esse momento de olhar para dentro, esse momento de lamber as feridas, como os cachorros fazem, né? Como os animais em geral fazem, como é que eles fazem isso? Eles fazem sozinhos. Eles fazem afastados, porque é um momento só deles, como é um momento só da borboleta. Esse momento, gente, a gente tem uma oportunidade de fazer aquilo que a gente conversou no segundo vídeo. A gente tem a possibilidade de reconhecer uma necessidade e colocar um limite. E aí a gente precisa bancar esse limite que nós escolhemos colocar. Nesse segundo vídeo, quando a gente falou sobre amor próprio, nós falamos que quando a gente reconhece uma fragilidade, quando a gente reconhece um gatilho, mesmo que a gente não possa curá-lo, nós podemos sim ressignificar. Nós podemos sim conviver com eles de forma saudável. E isso faz com que a gente suba uma oitava na espiral da consciência. Só que não, a gente não vai fazer isso nunca anestesiando. A gente não vai conseguir fazer isso nunca forçando uma virada de página, forçando uma alegria que de fato não existe e que não é o momento de existir. Na maioria das vezes, gente, como eu já falei, esse é um processo que a solitude é a nossa melhor conselheira. Por incrível que pareça, nós somos a nossa melhor companhia. Porque só assim, gente, a gente consegue diminuir um pouco o ruído externo para que a gente escute o silêncio da nossa alma, para que a gente escute a voz do nosso coração, para que a gente tenha essa transformação, essa metamorfose. Eu sei que nem sempre é possível esse isolamento completo de tudo e de todos. Muitas vezes, quando a gente, principalmente se os relacionamentos onde nós estivermos identificando a situação, por exemplo, abusiva, forem relacionamentos familiares ou forem relacionamentos de trabalho. Eu entendo isso. Que a gente muitas vezes não tem essa condição. Não foi uma, nem duas vezes, que apesar do meu coração ter sido partido em inúmeros pedaços, o tempo não parou para eu consertar esses pedaços. O tempo não parou para eu lamber as minhas feridas. O tempo não parou para que eu me reconstruísse. Eu tive que consertar o avião em pleno voo. Então eu continuei tendo que trabalhar, eu continuei tendo que conviver com algumas pessoas, eu continuei tendo que existir. Então, esses momentos, eu sei que não é possível, na maioria dos casos, um isolamento completo. Mas isso não é desculpa, isso não é justificativa. Porque nós podemos sim encontrar esses momentos de silêncio, encontrar esses momentos de um isolamento, quando a gente está tomando banho, quando a gente está no trânsito, quando a gente vai dormir. Nós temos como encontrar o silêncio no meio do caos. E esse, gente, é um período que nós precisamos passar. Essa interiorização, esse um ano debaixo da terra, é o que favorece esse desenvolvimento desse nível acima na espiral da consciência. E quando a gente faz isso, gente, a gente consegue
entender o que nos leva para essa redundância abusiva. Quando eu compreendo isso, quando eu curo isso, não só a minha escala do abuso vai para o nível 0, como eu começo a perceber os abusos que eu cometo comigo mesmo. Eu começo a ter condições de entender que os abusos não estão vindo só de fora. Os abusos, em grande medida, também estão dentro de mim. Isso não é fácil. Só que quando você aprende isso, quando um novo ciclo terminar na sua vida, quando uma nova morte se apresentar na nossa vida, a gente já tem a ferramenta. A gente já sabe fazer esse processo. Nós nos apoderamos de uma ferramenta que é nossa. Então, é só a gente refazer o processo que a gente se reconstrói. É só a gente refazer esse processo que a gente tem condições de renascer. E aí, a poetisa, ela continua falando uma parte que me emociona muito, que ela fala que ela foi ao próprio enterro dela, sozinha e chorando. Mas que tantas vezes, quantas forem as vezes que ela morrer, tantas vezes ela vai ressuscitar. E ela fala mais, que na hora do naufrágio e da escuridão, alguém vai aparecer para te resgatar. Para que você siga cantando como a cigarra depois de um ano debaixo da terra. E ela fala, quando ela traz essa parte do poema, eu me recordo do quanto é importante a gente viver o luto. O quanto o luto, quando ela fala de ir sozinha ao próprio enterro, o quanto o luto tem uma importância fundamental para a bioquímica do nosso cérebro, para a nossa psique, para a nossa saúde integral. Quanto viver cada uma das fases do luto, negação, raiva, negociação, depressão, aceitação. E quando experienciar cada uma dessas fases é enriquecedor. O quanto a gente aprende com cada uma delas. E quando ela fala que alguém vai aparecer para te resgatar, para que você siga cantando como uma cigarra depois de um ano embaixo da terra, esse alguém é você mesmo. Quando o seu antigo eu é enterrado com a finalização daquele ciclo, um novo eu renasce dali para que você possa viver a nova fase da sua vida. Porque não existe morte sem renascimento. Então, todas as vezes que você estiver encerrando um ciclo, todas as vezes que você estiver enterrando uma parte sua, tenha a certeza que a sua outra parte estará ali, pronta para trazer você à vida, a sua nova vida, a sua nova fase, a sua nova existência. E quanto mais você desenvolver essa capacidade de renascer das suas próprias dores, das suas próprias fragilidades, quanto mais você for capaz de ressurgir dos seus sofrimentos, menos as dores da vida vão incomodar você. Gratidão pela sua companhia aqui no canal Permita-se. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você deixe o seu like. Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo ou que goste desses assuntos, eu peço que você compartilhe, porque o YouTube entende assim que esse conteúdo é relevante. E quem sabe, um clique por vez, a gente consiga reduzir o número de relacionamentos impossíveis. Gratidão e até a nossa live. Tchau, tchau.